assunto hoje interessante. Ele é baseado no livro do Hermínio Miranda, né? O pai teve o Hermínio Forreia Miranda. E ele é autor de vários livros, ou seja, desencarnou, mas o Hermínio deixou um legado aí de mais de 50 livros pra gente. Dentre eles, para quem é trabalhador no centro espírita, quem trabalha em mesa mediúnica, tem o Diálogo com as Sombras, que é um livro que quem quer trabalhar no centro espírita, na mesa mediúnica, tem que ler. Né? Como ele relata ali várias experiências de espíritos que chegam na mesa mediúnica, né? A experiência de como se comportar, de como dialogar com eles. Né? Então é um livro magnífico. E o outro dele também, que foi muito vendido até hoje, tem mais de 300 mil cópias vendidas, é esse. Né? Onde ele fala para nós, nossos filhos são espíritos. Ele às vezes ele é um pouco, da maneira que é colocado, um pouco polêmico, porque é difícil às vezes para nós aceitarmos que os nossos filhos não são nossos. Né? É meu filho. Né? As mães principalmente, mas os pais também. Né? Então a gente tem naturalmente, como ser humano, esse sentimento possessivo de ter, de ser dono de alguma coisa. E ele nos traz uma ilustração que deixa bem claro que ninguém é não de ninguém. Na verdade, eles aqui estão emprestados a nós, é o que nós vamos explorar na noite de hoje, o que ele traz no livro. Né? A responsabilidade dos genitores. Ele fala muito sobre a reencarnação. Fala também de uma pesquisa que teve de uma psicóloga, PhD, aqui dos Estados Unidos, a doutora Ellen Wambach, que ela fez uma pesquisa muito interessante ali nos anos 50, mais ou menos, aonde ela, como psicóloga, ela entrevistava seus pacientes e fazia, através do hipnotismo, uma regressão para identificar, né, qual que era a problemática, a fobia daquela pessoa. E naquela regressão foi chegando até chegar ao feto e aí voltando até a vidas passadas. Na verdade, quando ela ingressou na psicologia, ela não tinha esse menor intuito. Né? Na verdade, ela queria tratar mais meninas que foram abusadas. Esse era realmente o que ela queria fazer. Mas aí quando ela entrou nesse caminho, aí ela viu que o chamado dela era outro. E ali ela entrou nessa seara da reencarnação. Foi muito bom. Brian Weiss também, né? Brian Weiss é a mesma coisa. O Brian Weiss veio depois dela, né? Mas a mesma coisa. O que é muito bom, porque isso traz pra gente a necessidade do suporte científico para o que o Espiritismo já nos elucidou há 160 anos atrás. Isso dentro da doutrina espírita não é nada novo. Não é nada novo também para certas outras doutrinas, do hinduísmo, do budismo. Eles já falam isso há milênios. Nós ainda estamos não entendendo o chamado do que a gente supostamente está fazendo aqui na Terra. Né? A partir do momento que a gente entende a lei da reencarnação, as coisas fazem mais sentido. Aí você vê a justiça divina. Deus deixa de ser injusto. Por que fulano nasceu lá com uma colher de ouro, num berço de ouro, outro nasceu lá na África passando fome, outro nasceu paraplégico? Se fosse uma vida única, era complicado de aceitar a justiça divina, né? Mas aí, quando a gente entra nesse assunto, a gente começa realmente a compreender um pouco melhor. Então, hoje, o tema de hoje é baseado no livro. Tá? Então a gente traz mais algumas inserções da doutrina espírita para completar. No comecinho, ele fala uma coisa bem interessante, que ele fala que Deus não julga oportuno revelar-nos coisas para as quais ainda não temos olhos de ver, como não estamos prontos ainda. Muitas vezes os olhos são apenas para olhar. É o caso aqui da criancinha, que às vezes a gente não precisa ficar ali, ver uma criancinha, um presente de Deus, e a gente fica pensando, poxa, quem será que ele ou ela vai ser? O que carga espiritual esse espírito traz? Não, quando está nessa idade é realmente para ver com os olhos do corpo. Mas logicamente a gente tem que ter
essa inteligência emocional para entender que esse pequeno ser é um espírito, né? Às vezes até muito mais desenvolvido que os pais, muito comum, né? Então é o que a gente vai desenvolver na noite de hoje. Então ele fala, no começo logo do livro, ele fala que tem algumas coisas que a gente tem que desaprender, né? Então a gente tem que desaprender certas coisas. Primeira coisa que ele fala: as crianças não herdam características psicológicas dos pais, somente as físicas. O que ele quer dizer com isso? Então, quando você vê uma criança que ela tem, né, ela tem uma atitude de certas coisas, por exemplo, ela já vem com esse presente, esse gift da música. Não é porque o pai ou a mãe passou. Você já vem com o espírito ali, já está na memória espiritual do ser, né, no lado artístico. Então não tem nada a ver com os pais que estão passando isso. Os pais estão passando as características físicas para a criança. Então certas coisas que a criança, o ser já traz com ele, que é inerente do ser, da personalidade, isso é do ser, né? Agora, não de dizer que o meio não influencia, porque o meio influencia, né? Então a gente sabe disso muito bem, que o meio também, por isso que a doutrina espírita nos coloca, principalmente no início ali da vida do ser humano, a gente tem aquela oportunidade maior de imprimir naquele espírito, talvez, uma mudança de personalidade, porque ele está mais suscetível a receber aquela impressão, né? Então o meio influencia. A gente sabe, por exemplo, vocês lembram daquele filme do Jack Nixon? Como é que ele chama? Flu do Ku Klux Klan. Sabe aquele do Ku Klux Nest? Vocês lembram desse? É um filme, é o seguinte, quem já estudou psicologia aqui nos Estados Unidos é muito comum. E até em high school eles mostram esse filme. O que é o filme? O filme é o seguinte, o Jack Nixon, no papel dele, ele cometeu um crime e não queria ir para cadeia. Aí o que ele fez? Ele falou que era doido. Ele tinha um problema, falou que era doido. Mas era doido mesmo. Aí ele chegou, foi fazer uma entrevista com um psiquiatra e deu uma de doido para o psiquiatra. O psiquiatra falou: esse cara realmente tem problema, né? E ele é um cara inteligente, e acabou mandando ele para um sanatório. Então, o que ali na psicologia nos explica? O meio influencia o ser, porque ele, de tanto ficar ali presente naquele ambiente com pessoas que realmente eram deficientes, que tinham problemas psicológicos, eventualmente ele ficou doido, né? Então isso ainda me acontece ao reverso. Então se você coloca um espírito, um ser que vem muito problemático, de encarnações passadas problemáticas, e você coloca ele num ambiente favorável, a gente vai influenciar ele positivamente. Então a gente vai tentar impactar ele o máximo possível. Aí tem uma série de outras variáveis que vai depender, né? No final de tudo é o livre-arbítrio do espírito. A gente não consegue mudar ninguém. A gente pensa que a gente consegue mudar alguém, né? Infelizmente a gente não. A gente pode influenciar. A decisão final é sempre da pessoa. Ele me coloca que o espírito não é criado no momento da concepção ou do nascimento. Os espíritos ou almas a nós confiados, embalados em corpos físicos, têm uma biografia pessoal, vivências, experiências prévias. Ele coloca isso porque o entendimento hoje no cristianismo, da maioria das religiões como o catolicismo, o protestantismo, os evangélicos, o entendimento é que o espírito é formado ali, né, na concepção, quando a mãe, o neném ali chorou, nasceu, o espírito tem o sopro, né, no hebraico fala ruá. O ruá, o que é? É o sopro divino. Ali teve a conexão do espírito com o corpo, nasceu. Ali a criação divina veio aí. A gente sabe na doutrina espírita que é um pouco diferente. Que é que, na verdade, aquele ser que está encarnando ali já tinha vidas pregressas. Ele já traz toda uma bagagem espiritual com ele, com ela, né? Então ele fala isso, que a gente tem que tirar esse entendimento. Esse, inclusive, é um dos desfavores que a gente, infelizmente, influenciou aqui no mundo ocidental, no cristianismo, né? Esse entendimento de como é criado o espírito, né, o entendimento do céu e inferno, então são desfavores que foi feito para a humanidade. Se entendêssemos
da lei da reencarnação e da lei de causa e efeito, o mundo seria muito mais justo, seria um mundo mais tranquilo, porque as pessoas entenderiam que o seu ato tem responsabilidade. Você vai ser cobrado por aquela ação, né? Então, fica aí o recado. A criança não é um anjinho inocente, é um ser em evolução, ligado a nós por vínculos ou compromissos, muitas das vezes, né? Principalmente no âmbito familiar, muito comum. Ninguém nasce na família errada, pode ter certeza. Principalmente quando tem algum ente na família ali que por alguma situação não dá bem com o resto do pessoal. Não está ali por acaso, né? A gente sabe muito bem que nós estabelecemos a providência divina coloca-nos nessas situações para realmente a gente aparar as arestas e ali arrumar aquela situação, né? Então, na família, você, pelo menos por um bom tempo, você tem um vínculo entre aqueles dois espíritos, né? Entre mãe e filho, pai e filho, entre irmãos. Durante um certo tempo, você obrigatoriamente vai ter uma convivência, né? Então, a providência divina espera que nessa convivência, o tempo que dure ela, ali as arestas sejam aparadas e tudo seja resolvido. E ali exista o perdão mútuo entre ambas as partes. Esse é um intuito maior. Por isso que você vê muitas famílias com conflitos. Esses conflitos são conflitos que já trazem lá de trás. São pessoas que em vidas pregressas eram inimigos. Então estão tentando aqui, né, acertar essa situação. Então, o que a gente faz? O comprometimento que nós temos para com providência divina, né? A geração de um corpo humano, para que nele se instale um espírito, representa um convite formal a alguém que já existe numa dimensão que nos escapa aos sentidos habituais. O que isso quer nos dizer? Primeiro, que uma pessoa vir, um espírito para encarnar, ele tem que ser aceito pelos pais. Um espírito, se a gente fala na família, é uma coisa programada, ela não é forçada, né? Então, mesmo quando são espíritos que eram inimigos em vidas anteriores, no mundo espiritual, eles são levados a terapias, como a gente faz aqui, de conversar, o anjo guardião de cada um, e informar, olha, você vai nascer com fulano, você vai ser filho de fulano, você vai ser a mãe de fulano, justamente para vocês se ajustarem. E esse acerto é feito lá, no mundo espiritual, antes de eles encarnar aqui. Então não é um acaso. Quando uma pessoa dessa nasce na nossa família, foi um comprometimento que nós já assumimos no mundo espiritual. Já com o intuito de você... programado, né? Sim, já com o intuito de você resolver aquela situação. Que é só assim para a gente, né, continuar, né, indo para frente, na progressão natural da evolução espiritual. Então a gente não consegue progredir se a gente não acerta essas contas para trás. Então, nesse comprometimento que fazemos, o bebê não deve ser fruto de uma decisão de momento, de um impulso impensado, de uma união fortuita. Quem é adulto e fisicamente amadurecido para gerá-lo, também deve ser psicologicamente amadurecido para assumi-lo ou encontrar quem possa fazê-lo. A gente sabe que isso aqui é fácil de falar, às vezes a situação é um pouco diferente. Existem casos e casos, então a gente não generaliza. Esse é o ideal. O ideal é quando dois adultos, em comum acordo, decidem, ok, casamos, agora está na hora de construirmos uma família. Esse é o ideal. Vai ser sempre assim? Claro que não. Não é realístico. Então existem situações. A gente tem que entender que às vezes acontece uma coisa que não estava planejada. Será que não? Essa que é a diferença. Às vezes não estava planejado entre nós aqui, mas às vezes já anteriormente já estava planejado, né? Então a pessoa não nasce casualmente. Não se deve assumir perante o filho que está para nascer uma atitude hostil, negativa, de rejeição ou de desamor e indiferença. Por que não? Porque somente com a mãe está conectado, isso com o pai também, está conectado fluidicamente. Então, quando existe a rejeição, o espírito está sentindo.
Por isso que tem, por exemplo, tem mulheres que têm uma gravidez muito complicada, né? Porque ela não quer, mas ali está vindo um ser que está vindo ali para acertar uma conta. Então ela já sente, ela já pressente que aquilo vai ser uma coisa complicada. E ela fala, não quero, não quero. E às vezes tem um aborto, né? Às vezes espontâneo, ou às vezes até intencional. Né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, tomar um pouco de cuidado. É a maneira mais fácil de a gente adquirir um obsessor. Né? Então, a gente entender isso aí. A interrupção da trajetória do corpo em formação representa a fuga a compromissos assumidos. O espírito, ainda que não totalmente ligado ao pequeno feto, receberá um impacto físico e emocional da violência e da rejeição. Então, quando a gente faz um aborto propositalmente, o espírito vai sentir isso. Lógico, existem situações e situações. O aborto é condenado em todas as religiões. A gente sabe que na Califórnia, onde moramos, aqui é legal. Né? Só que tem situações e tem situações. Né? Então, o que a doutrina espírita traz é que a gente deve evitar ao máximo. Se a gente não tem condição de ter um filho, vamos buscar alguém que tenha. Tem tanta gente aí querendo ser pai e mãe. Né? E é uma oportunidade que você dá para aquele espírito que está querendo nascer. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, a dificuldade que é de encarnar. Se a gente soubesse a dificuldade que é de encarnar, não é uma coisa fácil. Né? Então, a gente deve evitar ao máximo passar por essa situação. Mas, como a gente falou anteriormente, existem casos e casos, né? Em como a gente generalizar tudo. Então, uma boa parte do livro também, ele entra nos estudos da doutora Ellen. E ele fala bastante sobre ela, né, no livro. É interessante. Ela é uma psicóloga americana, pós-graduada, tem um PhD, utilizou-se da regressão da memória por meio de transe hipnótico, levando pacientes a recuar gradativamente no tempo, em busca de lembranças do passado. Isso até hoje, isso é uma técnica usada no intuito de curar algum trauma, alguma fobia. Então é muito usado por psicólogos aqui. É o que a gente fala, a terapia de regressão não é brincadeira. A gente não deve fazer terapia de regressão só pela questão de querer saber se em vida passada fomos uma rainha ou fomos um faraó. Curiosidade, né? Porque o que acontece é que a gente vai descobrir que a gente talvez éramos certas pessoas que hoje somos diferentes. Já conseguimos evoluir. Então, por isso que existe, a gente vai até falar um pouco mais na frente, o véu do esquecimento. Porque muita gente pergunta, nossa, por que eu não lembro o que eu fui nas minhas vidas passadas? Não seria muito mais fácil de lidar com o que eu estou passando agora? Sim, seria. Se tivéssemos a maturidade espiritual para lidar com isso. Porque imagina, a gente acabou de falar que a gente coloca essas pessoas que eram adversárias em vidas passadas da mesma família. Imagina você encarna numa família e descobre que sua mãe ou seu pai foi uma pessoa que matou a sua família numa vida anterior. Ou matou você. Como é que você ia lidar com aquilo ali? Então tem um propósito. Por que a gente não lembra? Né? Então a gente tem que respeitar isso. Então, lembranças iniciais mais recentes recua pela juventude, pela infância, momento do nascimento, da vida intrauterina, ao período em que viveu como espírito e finalmente às vidas já vividas. Então o Brian Weiss, da mesma maneira, chegou à mesma conclusão. Esse livro dela é bem interessante, ele foi reescrito novamente, agora recente, em 2005. Ela publicou ele nos anos 60. Ela fez essa pesquisa com 750 pessoas. Né? Então a amostra dela é pequena, você para pensar, é uma amostra pequena. Né? Mas ela chegou a várias conclusões que, lembrando que ela não é espírita. Isso aí é uma psicóloga, né, fazendo uma pesquisa de âmbito universitário. Né? Então, você vai ver que ela vai chegar a certas conclusões que se ela fosse espírita, tinha facilitado a vida dela. Ela acha que ela não é espírita. Ela espírita não sabe, né? Olha o que ela descobriu nessa pesquisa dela. Os espíritos falando para ela, dessas 750 pessoas, o que falaram para ela? Falaram na memória deles, fazendo a regressão, que morrer até que é bom. Nascer é que não é nada interessante. Por quê? Na doutrina espírita isso é bem claro pra gente. O morrer, gente, a gente não sente, a gente tem um medo de morrer. Você tem um medo da dor, né, daquilo que a gente não sabe o que vai acontecer.
Mas o que nos é colocado na literatura espírita, que o morrer é como você acordar de um dia para o outro. Você vai dormir, é como se você morresse todo dia. Você vai dormir, você acorda no dia seguinte, você acorda você até faz assim, tá, tô vivo, beleza. É mais ou menos esse sentimento. Você não tem aquela dor. É igual para todo mundo? Não, não é. Lógico, não é igual. Varia de pessoa para pessoa. O estilo de vida que tivemos aqui, o que fizemos aqui. Então varia de pessoa para pessoa. Mas, normalmente falando, é uma coisa tão sutil. Por isso que a gente encontra muito espírito que vagando entre a gente. Às vezes demora um pouco para entender que morreu. Ele fica vagando aqui com a gente por muito tempo, até ter a consciência de que realmente desencarnou. Né? Mais comum do que a gente imagina. No nascer é mais complicado. Se vocês lembram, por exemplo, no filme do Nosso Lar, vocês lembram do... como é que era o nome dele? Vises, que andava com ele. Ele, quando ele ia lá no departamento da reencarnação, ele estava se preparando para reencarnar. Você lembra que ele ficou meio receoso, estava meio receoso, por quê? Quando você está, vamos colocar a palavra para pensar, você está já num certo nível espiritual, mediano, vamos dizer lá na frente não, mediano, como a maioria de nós. Né? Então você está numa colônia espiritual como o Nosso Lar. Está lá trabalhando, ajudando e tal. Só que quando você vem para a Terra, a dinâmica é outra. Aqui a gente está mais suscetível a errar. Por quê? Porque aqui nós vamos nos deparar com situações que a gente não tem lá no nosso lar. Né? Aqui nós temos os vícios, as paixões, os vícios que trazemos de muitas encarnações. Elas aqui, através do livre-arbítrio, nós podemos decidir, talvez falar assim, vou voltar a fazer aquilo que eu fazia. Álcool, droga, né? Se perder de alguma maneira. Né? Então tem várias coisas. Uma vez eu estava na mediúnica lá no Joana de Ângeles, e veio alguns espíritos que estavam, os mentores, aconselhando eles a aceitar a reencarnação. Eles não queriam. Sim. E o curioso é que não queria reencarnar no Brasil. Sim. Foi sério, falou, por que não na Itália, aqui nos Estados Unidos, na Suíça? Eu não quero ir para o Brasil não. Falou seriamente. Não, mas a gente pensa que não, mas a reencarnação, ela não é fácil. É uma logística tremenda, porque a gente vai falar mais na frente. Tem todo um processo, toda uma preparação para a reencarnação. Você tem que, primeira coisa, as pessoas que você deve reencarnar com elas tem que estar presente. Você tem que ser aceito numa família. Né? Você tem que montar a dinâmica, a logística de uma tal maneira para que você chegue aqui e que essa encarnação ela surja o maior efeito possível. Que você consiga administrar certas situações do passado, resolver certas situações do passado. Então é uma coisa bem planejada. Não é tão simples assim. Né? E a fila, aquela fila de encarnar, ela é longa. Tem muita gente. A gente vê, por exemplo, antigamente, era muito comum você ter famílias, né? Você olha dos seus avós, bisavós, né? Tinha uma família de 10, 12, 15 filhos. Hoje em dia, gente, é 1,5. A média é essa aqui, né? 1,5. Não sei lá de 1,5, mas... Então, mas é isso, é 1, 2 filhos. Né? Então, cada vez que diminui... Lógico, a população aumentou bastante. Né? Mas tem essa dificuldade tremenda. As pessoas não sentiram que o seu verdadeiro ser interior fosse masculino ou feminino. Isso faz sentido, a gente sabe que o espírito, ele não tem sexo, né? Então, quando eles faziam essa regressão, aí eles voltavam falando, eu não sentia se eu realmente era masculino ou era feminino. Normalmente, o espírito, ele tem uma tendência que ele gosta de encarnar, né? O espírito gosta de encarnar como homem ou gosta de encarnar como mulher. Mas, logicamente, para nós nos tornarmos um ser integral, né, nós temos que vir encarnações diferentes. A gente vem de tempos em tempos, né, como homem, como mulher, como advogado, como engenheiro, como que seja, até a gente chegar a ser um espírito puro. As pessoas experimentam a sensação que existiam totalmente conscientes como entidades independentes do feto. Isso era quando
ele colocou essa colocação dele, era quando o espírito realmente já voltou à vida, né, passada. Ele se desprendia dessa vida aqui. Então ele sentia que não tinha nenhum vínculo já com a mãe. Objetivos planejados para a vida a ser vivida, prioritariamente aprender a relacionar-se, a amar, sem ser exigente e possessivo. Quer dizer, esses são os planos, né? Então ele sentia que quando ele estava lá no mundo espiritual, ele tinha feito um plano, e o plano maior era esse: a gente se relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Amar sem exigir demais do próximo e sem ser possessivo. O ter, aqui é meu, né? Então a gente lembrar de dividir isso aí um pouco. Da pesquisa ainda das 750 pessoas, ela chegou ainda a alguns outros resultados. Lembrando que esses percentuais aqui que ele coloca no livro é da pesquisa, né? Então não reflete a civilização como um todo, mas daí a gente pode extrapolar algumas coisas, né? Ele colocou que daqueles 750 pessoas, 81% disseram que eles próprios haviam decididos a renascer. Então que eles já tinham consciência que a reencarnação é o caminho da progressão, que é da lei, não tem como fugir. Então já tinha esse entendimento. Agora, nós não temos isso, a doutrina espírita não nos traz isso em nenhum lugar onde a gente sabe isso a nível de civilização. Então é difícil de saber se o percentual é tão alto assim. Tomara que seja, né? Porque eu acho que quanto mais alto seja esse percentual, como civilização, a gente vai evoluindo como planeta. Porque todos nós já temos a consciência de que a gente precisa reencarnar para dar continuidade, para ir melhorando, para ir se acertando. Colocou que 68% declaravam-se relutantes, tensos ou resignados ante a perspectiva de viver nova existência, a questão de reencarnar, né? Então é normal. Eu fiquei surpreso que era só 68%. Entendeu? Mas faz sentido, porque é o seguinte, todos querem encarnar, a grande maioria, só que você sempre tem aquela tensão natural, né? Porque você tem medo de errar. A gente sabe que a gente não regride, mas também a gente não quer, né, criar mais situações na lei da causa e efeito, né, vamos dizer assim, mais karmas para resolver depois. 90% informaram que as mortes foram experiências agradáveis, mas que os nascimentos constituem um momento de desventura e tensão, né? Faz sentido, quando nós falamos que morrer é fácil, você acorda do lado de lá, né? Uns têm consciência que desencarnou e muitos não, né? Então, às vezes a gente passa por... É o mesmo estágio, é a mesma palavra, o espiritismo chama perturbação. É o mesmo estágio que você passa para nascer e depois que você desencarnou. É um estágio, né? Só que ele é mais longo no nascer, normalmente, né? No desprendimento ele é mais fácil. Lógico, depende de cada um. Quanto mais evoluído é o ser, mais rápido é o desencarne e menos tempo demora para ele encarnar. A gente vai falar um pouquinho mais. 87% declararam haver conhecido seus pais, amantes, parentes e amigos em vidas anteriores. É muito comum. A gente sabe que nós encarnamos, né, normalmente com pessoas que estão mais ou menos no mesmo, na mesma afinidade nossa, no mesmo nível mais ou menos, e vai se autoajudando. Muitos são parte da nossa família espiritual, mas não necessariamente. Às vezes a gente tem que entender que a gente tem a nossa família consanguínea e a nossa família espiritual. E as duas nem sempre são iguais, né? Às vezes, de tempos em tempos, a gente encarna em certas famílias consanguíneas para fazer algum tipo de acerto, ou às vezes até para ajudar, né? É muito comum, às vezes, por exemplo, um espírito que estava no mundo espiritual por muito tempo sem encarnar. Está lá há centenas de anos. Acontece. Espíritos, principalmente espíritos que estão trabalhando, né, em zonas umbralinas, trabalhando para o mal. Não querem encarnar, não querem encarnar. Você acha que ele sai de lá, onde ele tem aquela posição de comando, aquele negócio e tal, vai vir para cá para trabalhar, para se melhorar? Não quer. Então um espírito desse, como é que ele encarna? É muito difícil, não é fácil. Quem quer receber ele como filho? São poucos. Como ele tem muito tempo que ele não encarna, então já perdeu conexão. Aqueles que eram família dele já se foram há muito tempo, estão lá na frente já.
né? Então, já na evolução natural do espírito. Então, aí o que a providência divina faz? Chega para alguns pais, missionários mesmo. Olha, tem um casca grossa aí que tá vindo aí e tal, precisando você take one for the team. Literalmente. Entendeu? E assume. Fala, ok, vamos fazer. Por isso que às vezes você vê, às vezes, uma situação de pessoas difíceis demais, complicadíssimas, e os pais lá tranquilos, apaziguando, tentando ajudar. São encarnações desse tipo. É comum? Não, mas acontece, né? 89 disseram que somente se envolveram com o feto após 6 meses de gestação. Isso aqui é interessante. Aqui a gente está falando da questão do estágio de perturbação. Depende. Aqui a amostra dela é muito pequena, 750 pessoas não é nada. Eu parava para pensar num planeta que a gente tem hoje 7,5 bilhões de pessoas, né, fora a população do mundo espiritual. Então, na verdade, assim, esse tempo aqui é onde normalmente o último trimestre, onde o espírito entra no estágio de perturbação, para você realmente pegar o espírito, para você trabalhar no perispírito dele, para você inclusive nascer como criança, né? Agora, tem espírito que já tem que colocar ele ali, já nesse estágio de perturbação, logo no começo, que é mais revoltado, não quer nascer ali, tem um problema com a mãe, né? E outros, ele fica ali no mundo espiritual trabalhando até a última hora. Ele chega na hora final, e aí, tá na hora? Vamos lá. E pula e já acorda aqui. Entendeu? Depende do nível espiritual de cada um. Então isso aí, essa colocação dela, lógico, ela não é espírita, ela está colocando dados que foi retirado de uma pesquisa. Ela vai falar o que ela encontrou. Esse foi o que ela encontrou. Então, só para a gente entender isso aí. Para as mamães, ou virem ser mamães aqui, a gente lembrar isso aqui. Hoje a ciência já nos fala isso. O próprio médico, eu tenho 2 filhas, então eu lembro quando minha esposa estava grávida, os médicos recomendavam isso, né, de você conversar com o bebê, conversar ali com a barriga mesmo, música, né, música clássica, para acalmar a criança, porque o espírito sente, né? Então o que é colocado aqui, o recado para as grávidas? Converse com a pessoa que está no seu ventre. Diga-lhe que a ama, que a espera de coração aberto, que conte com você em tudo que for possível. Acaricie mansamente com as mãos. O magnetismo do amor se transmite facilmente, como energia positiva escorrer pelos dedos. O que acontece? O amor, gente, quando a criança sente a energia, então o que você emana no pensamento, você está emanando aí para o fluido cósmico universal, as pessoas estão recebendo. Uma pessoa que está dentro de você, mais ainda. Então, o estado emocional da pessoa, quando você emana ali, né, o amor que você está esperando, vamos lá, vamos juntos, vou te ajudar, você vai me ajudar. Acontecem essas situações aqui. Olha a cara dessa figurinha. Esse é o cara que está falando assim, muito obrigado, cheguei. Olha a felicidade da mãe também. Entendeu? Então esses são parceiros, pessoas que estão juntos, caminhando de mãos dadas, na evolução natural do ser humano. Todos nós temos isso, né? Todos nós temos os nossos parceiros. Eu tenho na minha família. Eu tenho aquelas pessoas que é próximo. Você sabe que a pessoa que está encarnando você ali, ó, já tem tempo. Aquele é amor incondicional, né? Então isso é muito bom. Aí o menininho vira lá, né, olha pro vô dele lá e fala assim: eu também não acreditava em reencarnação quando tinha sua idade. Quer dizer, em vidas passadas, né? Então, o espírito que anima o corpo de uma criança pode ser tão desenvolvido quanto o de um adulto ou ainda mais desenvolvido. Hoje em dia é muito comum ser mais desenvolvido. Por quê? A gente sabe, a gente está vivendo o quê? Uma transição planetária. Como já vem sendo falado isso há muito tempo, tem livros aí do Dival, vários livros aí a respeito do assunto. Então, para
o planeta evoluir, para nós como civilização evoluir, o nível de espíritos que estão chegando aí é um nível melhor. É natural, é a evolução natural das coisas. Os mais velhos vai reciclando, vai vir um nível de espíritos mais evoluídos para cuidar da Terra. Nós vamos voltar depois. É o ciclo, ele não para. Aí a gente volta, vai para lá, passa umas férias na nossa casa. Você para para pensar, quando você volta para o mundo espiritual, você está fazendo o quê? Você está voltando para casa. A casa não é aqui. Se somos seres eternos, se somos seres espirituais, a nossa casa é no mundo espiritual. A gente está vindo aqui fazer o quê? Aqui é a escola. Aqui é onde a gente vem para estudar, para coexistir, para interagir, dividir, aprender, ensinar, redimir. É isso que nós estamos aqui. É para isso. Porque é mais fácil fazer aqui. Por que é mais fácil fazer aqui? Porque aqui é um ambiente controlado. A gente veio para cá, você está circunscrito a isso aqui. Você tem que ficar aqui por um tempo. Por isso que é feito aqui. E não no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual você é independente. No espiritual cada um está em níveis diferentes. Aqui coloca todo mundo junto. Aqui você tem espíritos, desde espíritos lá embaixo, no nível espiritual, até espíritos altamente elevados. Aqui na Terra, encarnados. A gente pensa que espíritos que são desenvolvidos não encarnam aqui. Claro que encarnam. Não necessariamente tem que ser um Chico Xavier, tem que ser uma Madre Teresa, tem que ser um Gandhi. Não. Tem espíritos que são muito bons, que é aquela professorinha lá do interior, lá de Minas Gerais, ajudando as crianças a desenvolver eles. É aquela pessoa, aquela enfermeira que está trabalhando naquele hospital lá na Índia, cuidando de pessoas necessitadas. São espíritos de luz, que vêm num corpinho bem humildezinho, para fazer um trabalho para quê? Para colaborar com o todo. São espíritos que já entenderam que ele precisa ajudar a providência divina. É só assim que a gente evolui como civilização. Né? Então, a gente entender isso aí. Retorno à vida corporal. Isso aqui foi tirado do livro dos Espíritos. Fala o seguinte: o processo de encarnação acarreta ao espírito uma perturbação muito maior e, sobretudo, muito mais longa do que o da morte. Ele falou da perturbação, que é aquele estágio da pessoa antes de nascer e depois que desencarna. Na morte, o espírito sai da escravidão. No nascimento, entra nela. Está no livro dos Espíritos, gente. Eu falava isso há 160 anos atrás. Né? Então, o que é? Quando a gente desencarna, você se libertou. Porque o nosso corpo físico é o quê? É uma gaiola. Você está preso. Tem limitações. Você tem dor, tem fome, tem sono. No espiritual, dependendo da sua evolução, isso aí acaba. Né? O espírito vive os primeiros anos da encarnação mais ligado ao corpo do que propriamente encarnado. A infância é como um tempo de repouso para o espírito. Então a infância, esse ajuste, como a gente está voltando do mundo espiritual para o mundo corporal, a infância é justamente esse ajuste para a gente entrar no ritmo da terra, material. Em mundos mais elevados, né, essa infância é cada vez mais curta. Coloca-se que em mundos mais elevados, né, eles falam aqui no nosso universo aqui, é Júpiter, que seria o mais desenvolvido dos planetas. Num lugar como esse, a infância ela é bem curta. E a gente vive muito mais. Então a vida lá, pela interação, ela é mais longa. Você para pensar, faz sentido. A infância é mais curta e a interação é maior. É aí que a pessoa se desenvolve como espírito. Né? O espírito é mais acessível durante a infância às impressões que recebe e que podem ajudar seu adiantamento. É nessa fase que se pode reformar seu caráter e reprimir as más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. Então, são duas coisas aí. Uma é aquela que se fala assim muito, dentro da psicologia aceita isso também, é a hora da gente mais influenciar os nossos filhos, são naqueles primeiros 7 anos de vida. Lógico que depende do ser da criança. Tem criança que vai mais e tem umas que é menos. Hoje isso está diminuindo. Porque você pega uma criança hoje de 7 anos, eles são muito espertos. Entendeu?
Você pega uma criança hoje de 11, 12 anos, é igual a gente está conversando aqui. É a mesma coisa, não tem diferença. Entendeu? Ele pode não ter o conhecimento de que você tem de certas coisas, mas você vê ali o ser, você tem ali consciência plena do que está fazendo, né? Então hoje o espírito já é por causa da qualidade dos espíritos que estão vindo, né, como a gente falou. E logicamente esse aqui embaixo é o compromisso que os genitores, os pais também assumem esse compromisso. Porque a partir do momento que a gente concordou, que a gente falou assim, não, eu vou receber ele ou ela, a gente assume esse compromisso divino. Qual que é o nosso trabalho? Nosso trabalho é a gente preparar eles para o mundo, né? Então eu já tive essas conversas. Inclusive eu tenho 2 filhas, eu tenho uma mais velha, já falei, uma vez a gente falando, e eu falei isso para ela, eu falei para ela, ó, Elizabeth, é o seguinte, meu trabalho não é ser seu amigo, eu não sou seu amigo, aqui você chega aí, não, eu não sou seu amigo. O meu trabalho é te auxiliar, te preparar para o que você vai fazer como adulta. Esse é meu trabalho. Inserir Deus no seu dia a dia, você entender sobre Deus, você entender sobre moralidade, o que é certo e o que é errado. Esse é meu trabalho. Não é ser seu amiguinho. A gente perde um pouco disso aí hoje em dia. Porque antigamente, no passado, a gente tinha aquele respeito dos pais para com os filhos. Hoje em dia não, hoje em dia os pais querem ser amigos dos filhos, né? Então é um problema isso. Entendeu? Não é que você não precisa ser duro, não precisa bater, não, mas tem que ter, você tem que ter aquele respeito. E tem que entender aquela divisão que existe. Porque senão se torna muito difícil de você controlar a situação. Fala, Bia. Então não existe na visão espírita uma gravidez por acidente em nenhuma circunstância. Por exemplo, o pai que engravida a filha, daí o avô engravida a neta, tipo, na mesma família, essas coisas assim. Tipo, eles decidiram que iam ser pais, fazer essa bagunça toda na família. Então, não é que nunca vou falar nunca. O que acontece é o seguinte, tem uma coisa que a gente não tem controle, que a providência divina não tem controle, que é o quê? O livre-arbítrio. Então, não existiu um planejamento para isso. Porém, pelo livre-arbítrio, o avô foi lá, o pai foi lá e fez uma criança na filha ou na neta que não estava planejado, aconteceu. Aí o que acontece? Aí a lei da ação e reação também. Mas qual que é o plano reencarnatório dessa criança? Então, ela não vem preparando já para nascer e daí de repente... Então, mas aí ela... Sim. Eu acho que eu até falei aqui, que falava em relação ao estupro, né? Que foi um livro que eu não lembro o nome. Mas ele dizia que existia uma possibilidade daquele estupro acontecer. Porque o cara encarnado já estava com aquela ideia na cabeça. Então, e também existia um espírito que ele estava na hora dele encarnar, mas ele não tinha ninguém. Como o Weber falou antes, ele já não tinha mais família, não tinha mais amigos, não tinha ninguém. Então houve um encontro espiritual desse espírito com esse pai e com essa mãe. Então eles entraram num acordo ali, de acordo com o livro que eu li, que se por acaso o estupro realmente acontecesse, porque era uma coisa que talvez fosse acontecer, então que ele reencarnaria naquela família. No livro acabou acontecendo e ele era, nesse livro que eu li, ele era lá ele fazia o mal e tal, e ele estava querendo reencarnar exatamente para continuar fazendo mal do lado de cá. E mas nesse livro acabou acontecendo o contrário. A família, a mãe aceitou ele e ele acabou ficando... Então, é o seguinte, na doutrina espírita, em situações assim, é muito difícil generalizar. Porque, por isso a gente fala assim, cada caso é um caso, porque você tem que olhar na ótica de você entender todas as pessoas envolvidas, passado de cada uma, para você ali formatar isso, né? Então, mas no final de tudo, você entender o seguinte, a fila para encarnar é muito maior do que a gente pensa. Então, não tem falta de espírito para encarnar. Não é que chegar assim, vai encarnar, uma pessoa que está grávida, nenhum espírito quer... Não, ninguém quer assumir aquela ali de nascer naquela situação. Não, a fila é gigantesca. Lógico, eles vão tentar colocar espíritos que estejam relacionados com aquela trama ali. Com a mãe, com o pai, com as pessoas envolvidas. Tem que ter um porquê. O intuito de toda encarnação é de trazer algum benefício
para aquele que está encarnando e para aqueles que estão envolvidos na situação. Sempre tem que ter um ganho nesse sentido, né? Então nunca vai ser uma coisa assim em vão. Posso fazer uma pergunta? Dois espíritos podem brigar por um só corpo? Isso existe? Depende. Aí tem que entender o seguinte, qual que é o que seria mais beneficiado pessoalmente e o que estaria impactando mais naquela situação daquela família. Se for o caso também, que ele pode nascer eventualmente, aí é ver qual que vai primeiro, né? Então, é o que eu te falo, o negócio da encarnação é uma logística muito mais complicada do que a gente pensa. Uma coisa simples, né? Por isso que, você lembra, no nosso lar existia um ministério da reencarnação, literalmente, que o cara ia lá levando debaixo do bracinho dele o plano encarnatório dele. E assim é. Então você faz esse planejamento durante anos, né? Mas aí tem várias, como você está falando, tem várias variáveis. Não é uma coisa já pré-determinada. Não tem, por causa do livre-arbítrio, né? Então pode haver situações assim? Pode. Tem gêmeos. Pode. Pode. Então a gente pergunta muito isso aqui, ó. Por que não lembrar das existências anteriores, né? Não seria mais fácil? A gente falou, não seria mais fácil a gente lembrar? Né? Depende. A gente ainda não está nesse estágio ainda, infelizmente. Vamos chegar lá. Esse é o intuito maior. Para quando a gente chegar de ter consciência do que fomos, que já não queremos ser mais e para onde estamos indo. Né? Esse é o intuito. Né? Então, como fala aqui, ó, no capítulo 10 do Evangelho, em Mateus, capítulo 5, Sermão do Monte, Jesus já falava, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então ele fala o que isso significa? A gente tentar se reconciliar aqui o mais rápido possível, de pessoas que a gente sabe que são desafetos nossos, pessoas que às vezes têm nós como inimigos. Tenta resolver, porque se a gente não resolver aqui, seguramente a gente vai ter que resolver ou do lado de lá ou voltar de novo. Que mais difícil ainda. Que vai ter que ser resolvido, vai ter que ser resolvido. Entendeu? Então antecipa, né? E a grandeza, só uma coisa, a grandeza maior está em a gente ir querer resolver a situação. Às vezes a gente não resolve a situação porque a pessoa pensa que você vai se humilhar, de chegar, procurar uma pessoa, né? Lembra? Jesus já nos ensinou isso. Aquele que se humilha nessa situação, na verdade, é o que é maior. É que tem um crescimento espiritual maior. Porque já entendeu a mensagem, né? Então ele traz no livro, ainda, falando sobre medos e comportamentos inexplicáveis, né? Podem ter origens em reminiscências de encarnações anteriores. Lembranças e vivências às vezes transbordam de uma vida para outra. Acontece, é muito comum. Fobias, né? Nem sempre nítidas e explícitas, surgindo sob misteriosos disfarces, antipatias ou simpatias, sintomas físicos, claustrofobia, marcas de nascença e lembranças de vida. Acontece mais do que a gente imagina, né? Então, às vezes, a gente traz pra gente, na nossa memória espiritual, a gente traz situações, por exemplo, você vê criancinha, tem na internet um menino de 3 anos de idade toca piano, você pensa que é, né, que é Mozart, que é Beethoven, ali, o menino é incrível, né? Ele, com 3 anos de idade vai tocar daquele jeito, ele nem olha, não consegue nem ler a partitura, não consegue nem ler, então já traz aquilo lá com ele. Então a gente também traz também os nossos problemas do passado, né? Tem um documentário que eu estava assistindo uma vez no History Channel, né? E ele mostra uma situação onde uma mãe, que ela estava contando a história de que o filho, numa situação que ela foi bater nele, e ele vira para ela e fala assim: quando você era minha filha, eu não te batia. Ele tinha uns 5 anos de idade. E ele nasceu, aí ela foi contar a história. O pai dela era um policial, foi assassinado. E ele morreu quando estava trabalhando, um policial americano, com um tiro no coração. A criança nasceu, ela era muito novinha. Quando o pai morreu, ela era menininha. Então ela não lembra só de foto, ela não tinha lembrança do pai, muito assim dele. Ela era muito nova. E quando a criança nasceu, o filho dela, ele tinha um problema no coração. Tanto é que ele teve que fazer uma cirurgia ainda como bebê.
né, e tinha uma marca de nascença. Então ela falava assim, eu sei que ele é meu pai. Então, ela se vê como é que as coisas. É normal isso? Não é. É muito rápido. Isso aí. Lógico que tem que ter um porquê. Mas muitas vezes situações dessas acontecem, né, justamente para trazer isso a público. Para nos tornar, né, esse entendimento comum a todos. É o que a gente estava falando anteriormente, da complexidade dos projetos de encarnação. Não é fácil. É mais ou menos aquilo ali mesmo. Está lá a mão divina moldando para ver como é que vai programar aquela reencarnação. Não é simples. A gente tem que fazer uma pesquisa do passado e avaliação de possibilidades futuras. A pesquisa do passado é a gente entender nas nossas vidas passadas os erros que cometemos, as vicissitudes que trazemos com a gente. O que eu devo trabalhar? No que devo melhorar? Não é fácil. Identificação e localização de pessoas com as quais devem ser negociadas futuras atividades. Tem pessoas que eu tenho que ter certos acertos. Então eu tenho que vir quando eles vão estar por aqui. Eu tenho que encaixar uma família que a gente vai estar mais ou menos geograficamente de uma tal maneira que vai se encontrar. Entendeu a dificuldade? Atento exame de condições sobre as quais os espíritos programados para uma tarefa coletiva devam renascer. Nós também, além do nosso karma individual, temos também o nosso karma coletivo. São coisas que fizemos coletivamente que devemos acertar coletivamente. Né? Tendências a estimular, desestimular ou combater virtudes e enfatizar e erros a corrigir. Então, é a gente entender quais são as nossas virtudes, quais são as nossas vicissitudes. É onde, que tipo de planejamento que eu quero fazer para dar prosseguimento nas minhas virtudes, para melhorar, e nas vicissitudes que tenho que trabalhar. Né? Não é fácil. Tudo que a gente planeja, a gente vai levar para uma pessoa, um espírito que está nos auxiliando. E aí, o que você acha disso? Aí você coloca lá que você quer vir, não, quero vir paraplégico, quero vir passando fome, quero vir todas isso. Então vai mais leve, vai mais leve. Você não vai dar conta disso tudo. Quando você está do lado de lá, ele pensa que é fácil. Você coloca aquelas coisas mais difíceis do mundo, aquelas coisas. Não, que eu vou lá para sair, depois dessa encarnação eu fico zerado. Não. Eles falam assim, calma, você tem eternidade. Então resolve uma coisa. Você resolveu uma coisa, já está beleza. Já está bom. Você resolveu. Né? E assim vai. Você não faz aqueles planos, assim, aquelas coisas. Ele traz uma coisa interessante das crianças. Né? O fato de falar que não é trágico ser médium, porque às vezes acontece, né? Crianças que têm mediunidade. Como os pais lidam com isso? É fácil? Não, não é. Principalmente se a família não tem um conhecimento espírita. Isso é difícil entre espíritas. Né? Às vezes a criança tem uma mediunidade muito ostensiva. Né? Imagina uma formação onde a família não tem, às vezes, nem acredita em nada. É complicado. Então, se alguma criança sua, de sua família ou de amigos e conhecidos apresentar indícios ou manifestações de nascer em faculdades mediúnicas, não se assuste, não se aflija, não se espante, nem procure reprimir as manifestações. Tenha calma, observe, consulte quem entenda do assunto e não tome atitudes precipitadas como proibições, ameaças e castigos. Tem que entender que a mediunidade ela é inerente do ser humano. É uma questão orgânica do ser humano. Uns são mais ostensivos, outros menos. Né? Então, mas que é do ser humano. Tem a gente fugir disso. Essa aqui não é fácil. A gente entender sobre filhos deficientes. Né? A pessoa que nos foi entregue é um ser humano, tão filho de Deus como cada um de nós. Veio para junto de nós um espírito condicionado a certas limitações que nos compete aceitar para enfrentar as dificuldades decorrentes. Então a gente entender que é uma missão realmente. E normalmente os pais sabem. Você pode ver que muitas vezes o pai e a mãe sabem que aquela situação ali, a criança tem certas problemáticas, ele acaba resignando e aceitando. Sabe por quê? Porque no mundo espiritual ele tinha concordado com isso. Então, no âmago do ser, aqui mesmo encarnado, ele sabe que aquela era a missão dele mesmo.
Né? Então ele acaba aceitando aquela situação. Jesus fala que Deus não dá fardo pesado para homens estreitos. É programado, com claro. certeza. Isso aqui eu acho interessante, ó. A dor, a desarmonia, o desajuste são situações transitórias. O espírito está doente, ele não é doente. Isso é muito importante, né? Ele é a situação momentânea, né? Então não é uma coisa permanente. O espírito não é daquele jeito. Os pais de uma criança deficiente têm necessariamente um envolvimento pessoal na questão, tem uma cota de responsabilidade perante aquele ser. Às vezes sim, às vezes não. A gente falou, há situações também que às vezes os pais são missionários que estão assumindo aquela situação. Mas normalmente tem. Né? Ele aceitou aquela situação porque tem alguma trama ali que é difícil você identificar o que é. Você tem que ir lá, olhar, destrinchar realmente para entender qual que é a situação daquela família. A lei está sendo, em tais oportunidades, generosa e compassiva, oferecendo uma oportunidade de recuperação e purificação. Por quê? Porque a gente passando por essa situação aqui, as coisas vão melhorar. Entendeu? Na próxima encarnação vai ser mais fácil. A gente entendendo que nós somos um ser, né, aí eterno. Então, a nossa função de família é esmerilar as arestas, corrigir desafeições, ampliar afetos, cultivar entendimentos, pacificar antigos rancores e testemunhar dedicações e devotamentos. Isso é interessante, ele fala assim, os pais na terra não são criadores, e sim zeladores das almas que Deus lhes confia no sagrado instituto da família. Né? O lar, nossa maior escola. Essa aqui é a maior escola de todas. Nós vivemos numa escola da terra e o nosso lar é a maior de todas. Ponto de encontro, o momento cósmico em que as condições estão ali criadas para que tudo dê certo, principalmente daquelas encarnações dos desacertos. Então é colocada aquela situação ali para resolver. Se cada um tomar diferentes rumos após o trabalho de conciliação, partirão todos como amigos que apenas se despedem por algum tempo, em encontros marcados no futuro, para dar prosseguimento aos projetos em comum para novas etapas evolutivas, pois somos todos companheiros de viagem. Estamos todos nessa viagem juntos. Mas é tão bom quando você conseguiu se reconciliar com a pessoa, com um irmão, com um pai, com uma mãe, e aí você ter aquele sentimento que você vai sair daquela encarnação falando assim, resolvemos. E aí fala assim, tô pronto para a próxima. Aí já vai vir outro da próxima, entendeu? Mas pelo menos nessa fala assim, resolvemos. A gente tem que tentar reconciliar. É fácil? Não, não é. Não é fácil. O Emmanuel fala uma frase que eu adoro, ele diz, a melhor sensação que a pessoa pode ter é a sensação do dever cumprido. Sim, claro. Lindo isso. Então a família é nossa universidade. Ou saímos dela diplomados e com pós-graduação concluída, prontos para as conquistas pessoais, ou dela nos retiramos precipitadamente, interrompendo o curso das esperanças. Aí temos que voltar depois para terminar aquele curso. Porque esse curso não tem jeito de falar assim, não vou fazer mais. Não. Você pode interrompê-lo, falar assim, não quero fazer ele agora. Mas eventualmente a gente tem que terminar ele. Não tem como. Né? É uma lei divina. Representa o melhor modelo da célula social. A família. Se as coisas não estão dando certo, acham os entendidos que a falha não é do modelo, mas das pessoas. É verdade. Porque a família é um modelo que, quando ela funciona bem. É o seu maior suporte que você tem. Né? São pessoas que, no final de tudo, estão ali para te auxiliar. Né? Que querem o seu melhor, que realmente te amam. Então, no fundo, é o núcleo. Isso é muito importante. Coloca isso como a presença de Deus na família. A gente ensinar, isso é uma responsabilidade dos genitores, dos pais. Essa responsabilidade de você introduzir a presença de Deus na sua família. Então ele fala o quê? A escolha da religião ocorre muitas vezes antes de nascer. Encaminham-se para famílias católicas, protestantes, espíritas, judias ou muçulmanas. Então muitas vezes, dependendo do espírito,
Principalmente os espíritos que estão encarnando junto, eles já têm mais ou menos, pela lei da afinidade, a mesma religião e ali vão. Mas não necessariamente. Tal atitude visa nem sempre adotar automaticamente e sem restrições a religião dos pais e irmãos, e sim tentar influenciá-los para que considerem outras opções. Porque o que está acontecendo nas religiões hoje em dia? Elas também estão passando por renovações. Né? Então, não é que o Espiritismo já falou isso já há muito tempo. O Espiritismo não veio para falar, todo mundo vai virar espírito. Não tem essa menor... Essa não é a proposta. Muito pelo contrário. A gente sabe é o quê? Que com o tempo as religiões vão entendendo que, se a gente parar para pensar no cristianismo, quem já estudou religião sabe disso. A maioria das coisas no cristianismo, as religiões são muito parecidas. Muito parecidas. O que diverge são detalhes, são poucas coisas. A gente converge em mais de 95%. Diverge em 5%. A gente foca no quê? No 5%. A gente foca normalmente no que a gente diverge. Não foca no que a gente converge. Que é o mesmo Salvador, que é Jesus Cristo. Todos é o mesmo. Né? O Novo Testamento, a gente tem toda a mesma coisa. Só que a gente fala, não, mas eu não acredito nem em reencarnação, nem que você pode se comunicar com o Espírito. Ok. Mas eventualmente, por causa da lei da causa e efeito, a gente vai entender isso aí. As crianças trazem consigo denso conteúdo de experiências religiosas do passado. Muitos de nós, em vidas passadas, fomos padres. Né? Eu acho que eu já fui padre na vida passada. Eu também. Eu já fui quase certeza. O que importa não é esta ou aquela religião. O que importa não é esta ou aquela religião específica. É a presença de Deus em nós e, sobretudo, nossa consciência de tal presença. O que importa, gente, é nós introduzirmos Deus no dia a dia dos nossos filhos. Infelizmente, às vezes, tem famílias que não se fala em Deus. Porque os pais, como eles não têm nenhuma religião, não passam isso para os filhos. Isso é ruim para os filhos. Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade onde a tecnologia está muito fácil. Então o que acontece com os filhos hoje? No celular ou no videogame, aí ele vive uma vida que ele não entende que tem um ser, um criador, que está no controle de tudo. Ele vive como se estivesse no Matrix, ali no dia a dia dele ali. Por isso que às vezes a gente vê certas situações da pessoa cometer atrocidades, porque não tem entendimento de que aquilo tem consequência. Você não respeita que existe um ser maior, que ele é uma criação de Deus. Nunca foi ensinado. Então ele acaba se desapegando. Fica uma pessoa que realmente o sentimento não fica tão ali aflorado. Então não sente. Ele vai ali, comete mata várias pessoas, depois se suicida. Achando que isso é normal. Ensinar a orar. Deve ensinar nossos filhos a orar. E a gente orar também. A prece é o fio invisível de nossa ligação com Deus. É a nossa conversa com Ele. E conversa não precisa de formas, ritos, posturas especiais. Um dia a gente tem que pensar a Deus. Chegar, falar bonito demais, aquele negócio. Não. Deus nos conhece melhor do que a gente. Então é falar do coração mesmo. Né? Vai fazer um Pai Nosso? Faz um Pai Nosso. É bom. Mas se não, fala, conversa com Deus. Conversa. Coloca para fora. O recurso da prece está sempre à nossa disposição, em qualquer lugar, momento ou situação. Não precisa nem mesmo ser verbalizado em voz alta. Basta ser pensado, porque quando pensamos, emanamos energia. Então a prece é essencial. Por que a prece é tão importante? Só uma coisa que frisar isso aqui. Porque quando a gente ora, nos conecta com os nossos amigos espirituais, as pessoas que querem realmente, genuinamente o nosso bem. E nos desconecta dos nossos inimigos espirituais, dos nossos obsessores, ou de espíritos que querem o nosso mal. Porque na espiritualidade é tudo uma questão de frequência. Né? Então, se a gente não tem um hábito de orar, a gente começa a ser bombardeado por esses espíritos. E acaba que a gente vai abaixando o nosso nível, até chegar no nível deles. E aí ali a gente fica realmente muito influenciado por espíritos negativos. Quando a gente começa a orar, agir no bem,
fazer a caridade, começar a frequentar uma igreja, não precisa ser não, pode ser uma igreja, fazer as coisas que têm que ser feitas mesmo, quem sabe o que é andar no bem, não tem dois tipos de bem, é o bem. Né? Então você começa a desconectar disso. Né? E começa a se conectar com seres mais elevados. Esse é o intuito. Em conclusão, o ser humano é dotado de alma imortal, que sobrevive à morte do corpo. Morrer não é uma tragédia, não se preocupe, todos nós vamos morrer. É um momento de libertação e de reencontro com inesquecíveis amores. Então a gente não tem medo da morte. A gente não precisa ter medo da morte. A gente também, no livro dos Espíritos, nos traz o que? A lei da conservação. A gente não deve buscar a morte. A gente deve fazer o quê? Usar o nosso tempo aqui o máximo possível. Aqui é a escola da vida. Para a gente se melhorar, interagir, aprender, ensinar, né? Redimir de erros. Então vamos usar o nosso tempo, mas vamos usar ele. Não vamos ficar aqui vendo a vida passar não, olhar para cima, tal, aquele negócio que é achar, é tipo assim, você sendo, deixando a vida te levar. Não. Nós tomarmos a consciência do que a gente tem que fazer e ali pôr a mãozinha no leme ali atrás do barquinho, falar, não, vamos junto. Ali Deus está ali te guiando, mas vamos junto, vamos ali, ó, realmente eu tenho que seguir esse caminho aqui. É necessário reformular o conceito de responsabilidade pessoal. Estamos falando agora. Não há condenação eterna. É o caso do inferno. As oportunidades de recuperação nos são incansavelmente concedidas pelas leis divinas, que é a lei da reencarnação. Perdoar não é apagar o erro cometido com um passe de mágica. É a oportunidade de fazer de novo aquilo que fizemos errado, até aprender. Essa é a lei da reencarnação. Né? Então a gente tem que aprender a nos auto-perdoar pelos erros que cometemos e devemos perdoar o próximo. Porque Jesus já nos ensinou na oração dominical que devemos perdoar para sermos perdoados. Todos nós cometemos erros. Né? Então é maior aquele que perdoa, que vai lá e pede uma desculpa, ou se aproxima de uma pessoa e coloca assim como se você às vezes não está errado. Mas você se coloca naquela posição para a pessoa sentir que abriu a porta e ali começa uma comunicação e ali talvez se resolva. É uma oportunidade. As crianças são espíritos adultos. Lembrar disso, é difícil, mas eu sei que é difícil, mas eles são. Vividos, experimentados e dotados às vezes de maior capacidade intelectual e bagagem cultural do que muitos de nós. Então, os nossos filhos são espíritos, não são nossos, estão emprestados momentaneamente por Deus. E nós temos nossas responsabilidades também como genitores. As limitações demonstradas pelas crianças não se devem à precariedade de seus espíritos, mas às deficiências do instrumento que estão se utilizando para viver na Terra, quer dizer, os seus corpos físicos. Então, às vezes, quando a gente vê certas crianças com certas deficiências, não é o espírito, é porque ela teve que vir daquela situação. Às vezes o espírito é muito mais avançado até que a gente, mas porque de erros que cometeu no passado, tem que vir naquela situação. A gente até falando sobre isso, né? Quinta-feira passada, aqui na quinta-feira, a gente estava discutindo sobre esse assunto. Isso é muito importante para finalizar. A presença de Deus, não como um mero conceito teológico ou convivência de pertencer a esta ou aquela religião, mas como convicção e princípio ordenador de toda a existência, essência do processo da vida. Se tem uma coisa que a gente pode fazer de benefício para os nossos filhos, é passar isso para eles. Né? Eles entenderem da existência de Deus, ensinar para eles sobre a oração, para eles terem um relacionamento com Deus, com o anjo guardião deles. Né? Porque esse é o nosso trabalho, é preparar nossos filhos para a vida. Nós não somos donos deles. O nosso trabalho, a responsabilidade que assumimos com Deus é prepará-los para eles interagirem na nossa sociedade e fazer a parte deles. Porque o livre-arbítrio deles que vai decidir aquilo, não somos nós. Então o que a gente deve fazer é buscar ajudar, auxiliar e colocar Deus no comando. Porque sem a autorização de Deus, nenhuma folhinha cai na terra. Né? É isso, gente. Weber, é uma frase também, ultimamente, que eu escutei, achei linda. O dom da vida é amar e ensinar. E para você ensinar,
Você tem que aprender. Claro, Então é isso aí. Os constante. velhinhos de hoje são os bebês de amanhã. E vai. Quem quiser ser meu pai, mande por favor, me avisa. Eu entro ali, na fila. Aí vai, o mundo, você vê que tá, as crianças, eu me dou muito bem com criança, então eu chego sempre converso com eles, de conversar, né? Então eu vejo o nível das crianças hoje, Impressionante. é muito impressionante. Não é só o fato da tecnologia, isso aí é óbvio, que é essa tecnologia. Eu falo é o fato de eles se preocuparem com o meio ambiente, se preocuparem com o planeta, se preocuparem com o próximo, né? De você não agredir a outra pessoa. São todos assim? Claro que não. Tem aqueles que são casca grossa também, eles vêm também. Entendeu? Mas muitas crianças hoje já têm essa consciência já de criança. Então vão ser grandes adultos, né? Que vão ensinar para os filhos deles, para os netos deles, e assim por diante. Uma geração sempre melhor que a outra. Esse é o intuito. Uma geração melhor do que a outra, para nós evoluirmos como planeta, como civilização. Com relação ao que tu falaste da infância ser aquele processo, que a gente passa por esse processo demorado, e aí o que tem a ver a velhice, porque a gente faz uma volta, um 360, né? A gente vem dessa infância, o que representa esse momento da velhice no final da vida, que é mais ou menos uma infância? Então, aí depende da velhice. Tem gente que tem uma velhice muito ativa. Né? Eu conheci, por exemplo, meu avô, ele desencarnou com 98 anos. E ele teve uma vida muito ativa, até o finalzinho. Ele realmente, só quando ele realmente sofreu uma cirurgia, já no final, que ele realmente foi desencarnou. Tem gente, eu tenho uma tia minha, que ela está em casa, numa cama, Usa fraldas e depende das pessoas. já tem 4 anos. Então, cada caso é um caso. A gente fala, por que ela está passando por isso? Porque é uma necessidade que ela tem do espírito dela fazer essa transição. Ela fica aqui porque estão preparando ela, porque o inevitável, ela vai desencarnar. Mas já estão preparando ela para quando ela passar por lá de lá, não ter um impacto tão grande, não sofrer tanto, né? Meu avô, como era um cara que foi espírita a vida toda, né, médio, então, para ele normal, ele já entendia. Eu tenho certeza que porque ele desencarnou, não passou muito tempo, ele já estava lá perambulando, entendeu? Cada um é cada um, né? Então você vê, hoje em dia, as pessoas vivem mais. Então você vê pessoas ativas mesmo, a pessoa está com 70, 80 anos, ela está ali trabalhando. Minha avó tem 91, ela é super ativa, mas eu vejo que tem pessoas na velhice Sim. que elas passam por esse processo infantil. Porque cada um, a gente vai, é o seguinte, a gente pode fazer o que quiser, a gente pode plantar o que quiser, a colheita é obrigatória. Então, se a gente teve uma vida onde a gente praticou, o que a gente estava falando aqui mais cedo, né, de ter Deus na nossa vida, de tentar entender da lei da causa e efeito, entender sobre a lei da reencarnação, a gente está nos preparando já para o inevitável. Passar por lá de lá é uma transição normal. Para alguns é um choque. Para alguns a pessoa nunca foi preparada para aquilo, né? Então ela precisa, ela ainda está muito materializada, está muito apegada a certas coisas materiais, então ela tem que passar por esse processo de desmaterialização. É como se fosse parte ali daquele estágio de perturbação, né? Só que já começa aqui para auxiliar quando passar por lá de lá. Né? Então, ao invés que a gente se encontra hoje em dia, a gente vê tanto espírito aqui entre nós. E estão aqui perambulando. Porque estão aqui ainda apegados às coisas do dia a dia. Você quer ver espírito? Vai para downtown. Chega nos botecos, nas boates. Está cheio de espírito. Por quê? São ainda pessoas que tinham vícios ainda do álcool, da droga, que não se desconectaram. Está aqui ainda nessa. Eles também eventualmente vão prosseguir, mas vão ficar ainda perambulando aqui um tempo, né? O fantasma, a gente acredita em fantasma. Ela falou que é espírito, não, espírito não existe. Tanto é que aqui nos Estados Unidos fizeram um survey uma vez, mais de 70% da população acredita em fantasma, e acredita em ghost. Mas se você fala espírito, aí cara, não, espírito não. Entendeu? É a mesma coisa, né? Então cada um é cada um. Beleza? Algum comentário, alguma coisa? Com quantos anos você acha que a gente tem que começar a ensinar para as crianças sobre Deus, colocar
essas informações? Com quantos anos você acha que elas começam a entender? Tem primeiro dia. Não, falar, mas... É no dia a dia. Porque para não ficar aquela coisa assim, uma coisa meio acadêmica, né? É no dia a dia. Você começar já prioriza desde cedo. Quanto mais que as crianças hoje, elas já estão muito ativas. A memória, antigamente a gente demorava mais para começar a entender as crianças. Hoje em dia não, criança de 3, 4 anos hoje já está muito safa, né? Então assim, quanto mais cedo melhor. Não tem assim, falar assim, a partir de tal. Quanto mais cedo melhor, né? Beleza?